A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs da TV Viva a Promessa. Eu sou o pastor Wilbert e você está na Escola Bíblica Especial. Nós vamos hoje iniciar mais uma série de estudos bíblicos. Como de costume, a nossa denominação, de 3 em 3 meses, apresenta um tema que é estudado nas escolas bíblicas das unidades locais. E nós aqui sempre a reproduzimos, fazemos esse tipo de reflexão. Eu conto com a sua participação, daqui a pouco a gente volta. Retornando, meus irmãos, minhas irmãs, sempre pensando na palavra de Deus, de coração aberto, e nós vamos estar estudando ao longo desse trimestre um assunto muito importante, um assunto que está diretamente ligado à gestão 2024 a 2027 das lideranças da nossa denominação. O Senhor, o seu Espírito, colocou no coração da liderança maior da nossa igreja um lema baseado nos princípios das Sagradas Escrituras, e esse lema se tornou uma lição de estudo, que é a lição que a gente a partir de hoje vai estar fazendo a devida reflexão. O tema da lição, que é o lema inclusive dessa gestão, nos diz: um povo, uma missão, múltiplas formas. A gente vai estar sempre pensando a respeito deste tema ao longo desses 4 anos. E nós aqui da Escola Bíblica Especial, a gente vai estar conversando sobre isso todas as semanas. De vez em quando a gente vai lembrar o texto bíblico central desta série de estudos, que é a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, e eu conto com a sua participação, eu conto com sua interação, seus comentários aqui no chat são de muita valia para a gente, mas sem mais delongas, a gente vai já entrar propriamente na lição bíblica. Antes da gente conversar sobre a lição de número 1, eu gostaria de aproveitar a presença do editor-chefe da Editora Promessa, o pastor Eleilton, que também é vice-presidente da Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa. O pastor Eleilton, ele vai dar aqui para a gente um panorama sobre este lema, o que é que inspirou aí a liderança da igreja a tratar esse assunto, e também vai falar um pouco aqui desta lição com base em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Pastor, seja muito bem-vindo. Eu vou me limitar aqui nos comentários iniciais para que você tenha um espaço maior para poder reproduzir o seu comentário geral sobre a lição desse trimestre. Ok, pastor Wilbert, graça e paz a todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando. Sempre é uma alegria participar aqui da Escola Bíblica Especial, um programa que tem uma boa audiência na nossa denominação, é o que mostra que o nosso povo gosta de estudar a palavra de Deus, de estudar a Bíblia Sagrada. E é até por isso que nós decidimos reproduzir o lema da nossa denominação, o lema que foi abraçado para esse quadrimestre, numa lição bíblica, por saber que o povo promessista gosta de estudar a palavra de Deus, de participar da escola bíblica. Então a ideia de colocar esse lema numa lição bíblica é disseminar o lema e também fundamentá-lo biblicamente, né? Acho que desde a gestão passada nós vimos falando bastante a respeito de missão. E quem tem acompanhado a igreja, os movimentos, perceberam isso. Não havia um lema específico na gestão passada, mas nós falávamos muito de missão. Terminamos a gestão falando sobre missão. E aí, do modo missão, né? Isso, modo missão, acho que foi talvez de tudo que a gente tenha falado na gestão passada, talvez seja a frase assim, que mais pegou, né? E foi, inclusive, tema de uma lição, né? Isso, olha só, foi exatamente, foi tema de uma lição. Aí acabou pegando essa ideia do modo missão, que a igreja precisa estar no modo missão. Enfim, falamos muito sobre missão. E começando essa gestão, Deus colocou no nosso coração esse texto de 1 Pedro 4, versículo 10, em que cada cristão é desafiado, por Pedro aqui, inspirado pelo Espírito, de acordo com o dom que recebeu em Cristo Jesus, servir.
servir de acordo com o dom que recebeu, administrando de maneira fiel, né, como um bom mordomo, a graça de Deus em suas múltiplas formas. É porque Deus não tem apenas uma maneira de nos usar, Ele usa os cristãos em diferentes áreas. Nós recebemos dons diferentes, habilidades diferentes para atuar de maneiras diferentes, e as igrejas cumprem a missão de Deus de maneira diferente, utilizando essa multiforme sabedoria de Deus, essa grande criatividade de Deus em presentear pessoas com dons e habilidades diferentes. Então as igrejas locais vão atuar na missão, né, em áreas diferentes. Então a gente pegou essa ideia de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, e a partir desse texto foi que surgiu esse tema, um povo, uma missão, múltiplas formas, que foi o lema, né, aprovado pela Junta Geral, numa reunião que aconteceu em fevereiro, no Espaço Promessa em Cosmópolis, e a partir dessa reunião também já aprovamos que o lema viraria tema de uma lição bíblica, onde nós fundamentaríamos o tema, que é exatamente o que essa lição pretende fazer. A gente separou aí 4 lições para trabalhar sobre a questão de um povo, 4 lições sobre, na verdade, missão foram 5 lições sobre uma missão e depois mais 4 lições sobre as múltiplas formas, para apresentar exatamente o que a gente quer dizer com esse lema. A missão recebendo um destaque, pastor? Foi proposital. Com certeza, sempre a missão recebendo um destaque. Foi proposital, sim, com certeza. A missão se sobressai, né? E vale destacar que a igreja ela tem o seu aspecto administrativo, né? Isso é plenamente legítimo, porém a igreja não é uma empresa. Ela tem aspectos de empresa, mas não é uma empresa. Por isso que tudo que a igreja reproduz precisa ser fundamentado nas Escrituras. Exatamente. Né? Então, embora não fosse exatamente com esses dizeres, mas a igreja do tempo de Pedro também acreditava que a igreja é um só povo, que a igreja tem uma única missão, e a igreja, ela executa o seu propósito de múltiplas formas, de muitas maneiras. Então, nós estamos, na realidade, extraindo das Escrituras os princípios que nelas estão descritos. Correto, pastor? Exatamente. Se a gente quer expressar algum lema para a igreja de Jesus, então é óbvio que esse lema, ele precisa vir, né? Precisa emergir da própria Escritura. Senão perde o sentido de ser igreja, né? Exatamente. Tem que ser algo que, mesmo que não com essas palavras, mas os cristãos, eles utilizavam, eles vivenciavam. Então, a pergunta é, para qualquer lema que alguém crie, de repente, para a igreja, né? Esse lema, ele pode ser sustentado biblicamente? Essa visão é a visão dos apóstolos, é a visão de Cristo? Porque a igreja não é nossa, né? A igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Então, a gente precisa se perguntar sempre se o que a gente está pensando aqui para a igreja é o que Jesus pensa para a igreja, é o que Ele quer para a igreja, né? Porque, do contrário, bastaria contratar uma empresa de publicidade e a própria empresa, de acordo com as realidades do nosso tempo, criaria esse lema. Então, a gente está fundamentando esse lema, a denominação está fundamentando esse lema a partir das Escrituras. Exatamente. Sobretudo nas palavras do apóstolo Pedro. Então, como disse muito bem o pastor Eleilton, a gente vai estar estudando ao longo desses 3 meses esse tríplice assunto, né, em 3 blocos. O primeiro bloco é o bloco da unidade, onde surge a ideia de sermos um só povo. E a lição de número 1, especificamente, nos fala sobre a teologia da unidade, pastor Eleilton. O texto base, Efésios 2, versículo 16, diz: pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os 2 povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Por que precisamos pensar na unidade? O que é que a teologia bíblica fala a respeito do assunto? De imediato a gente percebe o apóstolo Paulo falando de 2 povos. A história e a própria Bíblia sugere que esses povos eram os judeus e os não-judeus, né? Os não-judeus que são chamados de gentios na Bíblia. Havia uma inimizade entre esses povos, né? Judeus e gentios tinham dificuldade de conviver. E a igreja do Senhor surge exatamente para desfazer essa barreira. A igreja surge
para utilizar o sangue de Jesus, o sangue de Jesus derramado, para que gentios e judeus pudessem conviver na mesma comunidade. Pastor, antes de responder as perguntas, eu queria também deixá-lo à vontade para tecer um comentário sobre a teologia da unidade, para que a gente possa partir para as perguntas e contar com suas respostas, por favor. Ok. Acho que é muito importante ficar claro o que a gente entende por unidade. Seu comentário inicial a respeito de dois povos se tornando um povo, por meio do sacrifício de Cristo na cruz, já é uma boa dica, uma boa pincelada daquilo que a gente entende por unidade, porque às vezes quando a gente fala sobre unidade na igreja e menciona essa questão de ser um só povo, ainda tem muita gente que confunde unidade com comunhão, né? Ainda tem muita gente que confunde unidade com outras coisas, que não é exatamente o que a gente quer ressaltar quando nós falamos de unidade. Por isso que eu acho que essa lição primeira aqui, né, você falou desse tripé que a gente vai estudar esse trimestre, né? Um povo, uma missão e múltiplas formas. Então essa primeira lição aqui desse primeiro assunto, unidade, eu acho que é importante porque ela serve para assentar essas bases, né? Então, teologicamente, como a gente define unidade, como entender unidade, a gente promove unidade, ou a unidade é algo que é Deus que cria, como que funciona isso? Então, essa lição, penso que ela vai ser importante para assentar essas questões e deixar isso muito claro, né? Esperamos em Cristo que fique claro, né, para todos aqueles que estão nos acompanhando. E assim, vamos conversar sobre unidade não a partir do que a gente pensa, é sempre para a Bíblia. Sim, né? sim. Porque os conceitos são diversos, né? A gente é livre para definir unidade como assim quisermos, mas não quer dizer que necessariamente seja a unidade conceituada pela Bíblia. E para entrar na lição propriamente dita, a lição de número 1, pastor, eu vou fazer a primeira pergunta, contando aí com tua contribuição, porque a primeira pergunta sugere que existe muita confusão em torno do significado. Você próprio já falou a respeito. Mas não devemos confundi-la com uniformidade e ecumenismo. Né? A própria pergunta já diz para a gente que unidade não é uniformidade e unidade não é ecumenismo. Então, diferencia para a gente aí, pastor, né? Unidade dessas duas expressões. Ok, vamos lá. Então, primeiro, uniformidade, né? Unidade não é uniformidade. O fato de nós agora estarmos ressaltando essa doutrina, dizendo que nós somos uma igreja que acredita na unidade, e, enfim, enfatizando a unidade do povo de Deus, não significa que nós estamos lutando por uniformidade. Isto é, nós não estamos querendo suprimir as habilidades individuais de cada pessoa e imaginando que agora todos os cristãos precisarão fazer a mesma coisa e todas as igrejas deverão ser exatamente da mesma maneira. São cópias. Cópias, isso. Essa não é a ideia. Nós não queremos colocar uniforme, né? Porque essa ideia de uniformidade, né? Você já pensa em uniforme. Então, todo mundo trabalhando numa empresa, todo mundo com o mesmo uniforme. O uniforme geralmente é igual, né? Tudo da mesma cor, o mesmo logo ali em todos os uniformes. Então, essa não é a ideia. Nós não estamos advogando que a igreja, a partir de agora, todas as igrejas têm que ter a mesma cor, todas as igrejas têm que ter o mesmo design, né? Tem que ser construída exatamente da mesma maneira. As mesmas músicas. As mesmas músicas, né? As mesmas músicas sendo reproduzidas todos os sábados, né? Essa não é a ideia, porque, é óbvio, no pano de fundo aqui da unidade, nós temos outras doutrinas aqui paralelas. Você tem aqui as múltiplas formas, você tem os dons de Deus que são diversos. Então, enfatizar a unidade não significa que a gente está tentando colocar todo mundo agora numa camisa de força para ser todo mundo igual. Não, nós respeitamos a diversidade, nós respeitamos os dons diferentes que Deus deu para cada pessoa, e as igrejas locais vão ter chamados históricos diferentes de acordo com seus contextos. Então, unidade não é uniformidade. Então, assim, a unidade, ela respeita as individualidades. Isso.
né? A gente vai falar aqui na lição, né? Uhum. Que existem princípios inegociáveis, princípios que nos unem, Uhum. mas do ponto de vista de perfis, né? Nós não podemos dizer que a unidade necessariamente nos padroniza. Uhum. Nós não precisamos necessariamente de pessoas iguais em todas as igrejas locais e nem precisamos também de comunidades locais, porque isso feriria o conceito de unidade bíblica. Exatamente. E nessa linha, pastor, o que você tem a dizer sobre ecumenismo? Uhum. Ok, unidade também não significa ecumenismo. Então, quando a gente fala sobre unidade, nós não estamos tentando defender algum tipo de linha de ecumenismo. Isso é importante porque acho que é na segunda questão que a gente vai entrar propriamente no conceito teológico de unidade. Então, mas assim, por trás dele está a ideia de que existe um único povo de Deus na Terra. Deus não tem dois povos, Deus não tem duas igrejas. E nós fazemos parte desse único povo de Deus na Terra. Então, às vezes, algumas pessoas que ouvem essas afirmações que eu acabei de fazer aqui, e ficam pensando que, então agora nós estamos indo para uma linha de ecumenismo. Não, unidade não é ecumenismo, né? A lição até coloca aqui sobre a definição de ecumenismo, né? A união de todas as religiões, enquanto o ecumenismo mais restrito, a união de todas as denominações que se declaram cristãs. Então, nenhuma e nem outra aqui, porque o que une o povo de Deus é a Escritura Sagrada. O que une o povo de Deus é a sua palavra. Então, nós não vamos ter ecumenismo, né? Nós não vamos ter, por exemplo, chamar de irmãos alguém que faz parte de uma religião que, de repente, nem acredita na existência de Deus, né? Que adora árvores, que adora... Porque existe um movimento ecumênico no mundo que diz que todas as religiões deveriam ser unidas através de um princípio que é o princípio do amor. O amor é que deveria unir todas as pessoas. E até essa questão do amor é algo relativo, né? Uhum. É relativizado, né? Sim, com certeza. Então, não é essa a ideia. Nós não acreditamos que exista unidade fora da verdade, né? A gente defende a Escritura Sagrada, a gente defende a Palavra de Deus. Então, quando nós apresentamos aqui a teologia da unidade, nós não estamos querendo, com isso, defender o ecumenismo. Tá? Essa não é a ideia, né? Nós acreditamos que nós fomos chamados, apesar de fazermos parte do povo de Deus na Terra, desse único povo de Deus na Terra, que nós temos particularidades também, né? Deus chamou, de alguma maneira, a nossa denominação, e a nossa denominação tem um chamado histórico, uma missão para cumprir, tem uma razão de ser, né? De existir como instituição, né? E nós valorizamos isso também, né? Valorizamos isso e queremos continuar reforçando e defendendo essas questões. Muito bem, pastor. Muito bem explicado. A segunda pergunta, ela nos reporta a teologia propriamente dita da unidade, inclusive sugere a leitura do texto de Efésios, que em parte eu li no início aqui da lição, não vou repeti-lo. Uhum. Então, dá pra gente aí o significado, explica pra gente aí, então, ajuda a gente a se aprofundar no tema sobre unidade. Já fizemos a diferenciação, né? Uhum. Unidade não é uniformidade. Uhum. A Bíblia não sugere que todos sejam iguais. Uhum. E a própria administração adventista da promessa não pensa que todas as pessoas têm que ser cópias umas das outras. Não, nosso vice-presidente da Convenção Geral, ele usa barba, então a partir de agora todos os pastores têm que usarem barba. Eu teria dificuldade, pastor, minha barba é muito rala. Não, todos têm que falar igual o pastor Lilton fala, e nem muito menos todas as igrejas têm que ser iguais. Já entendemos isso, né? O que nos une é a doutrina, é aquilo que a gente crê. Perfeito. Também não vamos pela linha do ecumenismo. Ok, mas explica pra gente conceitualmente a questão da unidade, por favor. Ok. Esse texto de Efésios 2, 14 a 16, que foi citado, você até realmente leu aqui o texto base da lição, né, que é o versículo 16, ele fala de uma nova humanidade ou de um novo homem. O texto fala que Jesus pegou então esses dois povos que viviam em rivalidade, que é os judeus e os gentios. Basicamente, a humanidade aqui foi dividida entre judeus e gentios,
E a razão aqui é simples, né, de destacar um povo, porque o judeu foi chamado na Antiga Aliança para ser o povo de Deus. Era quem tinha esse compromisso de levar o nome de Deus para as outras nações, né? Deus nunca imaginou que o povo dele seria só o povo judeu, ele queria incluir todos os povos, mas a partir do povo judeu. Eles falharam, enfim, isso agora passou para a igreja, mas então você tinha judeu e todo o restante que não era judeu era gentil. Mas agora em Cristo não existe mais agora isso, porque agora Deus não tem mais uma nação específica. Ele tem um povo que é composto de gente de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Então não há mais essa barreira étnica, não há mais barreira de gênero, não existe mais esses tipos de classe social. Deus tem um povo, né, entre as nações, e esse povo se chama igreja. É que aqui é interessante porque é apresentado como se fosse um novo homem, é como se uma nova humanidade surgisse a partir desse muro que Jesus destruiu, desse muro que Jesus derrubou, né? E aí unidade é exatamente isso. Unidade é esse vínculo espiritual que existe entre o povo de Deus. Então, eu não conheço a igreja de Jesus da China, mas há uma igreja de Jesus lá na China. E aqueles irmãos que foram comprados por Cristo e que seguem a Cristo Jesus na China são meus irmãos em Cristo Jesus. Não é interessante? Às vezes nós viajamos, né? Nós estamos em outros lugares, né? Conhecemos irmãos de outros lugares, mas eu acho curioso isso. De repente a gente chega em alguns lugares e você vê ali um monte de gente que é a primeira vez que você está vendo na vida. Você nunca tinha visto aquelas pessoas antes. É a primeira vez. Só que eles sabem que nós somos cristãos e nós sabemos que eles são cristãos, no nosso caso, né, da mesma instituição. E há um sentimento de afeto, de carinho, né? De onde vem isso? É o Espírito. O Espírito Santo é que faz produzir essa cola. Verdade. Né? Então há um vínculo espiritual. Uma conexão, exatamente. E quem faz isso é o próprio Espírito. O Espírito Santo faz isso com base no que Jesus fez na cruz, né? Porque a cruz é a base, mas o Espírito unifica o povo de Deus e faz o povo de Deus ser um só povo. Então esse vínculo espiritual que existe entre os cristãos, que é criado pelo Espírito, não somos nós quem criamos. É Deus quem cria. Então o Espírito cria esse vínculo espiritual entre todos os cristãos. Então isso é o que a gente chama de unidade, a unidade do povo de Deus. Então o pastor João Augusto da Silveira, num texto dele de 1938, em que ele explicava à época o nosso nome denominacional, na época era Universal Assembleia dos Adventistas da Promessa. Então ele explicando o termo Universal Assembleia, ele falou que nós não cremos que essa expressão é uma expressão que se refira somente a nós, porque Deus tem salvos em todas as denominações, né? Não cremos que somos o único povo de Deus na terra. Ele coloca lá nesse texto dele. Então é essa ideia, e é isso que a gente chama de unidade, né? Esse vínculo que existe entre todos os cristãos, independente das placas. Esse vínculo que existe entre nós é o que é unidade à luz da Escritura Sagrada. Muito bem, pastor. Você falando aí, me veio à mente a ideia de que Deus, ele é um ser pedagógico. Deus nos ensina não somente com palavras, mas ele também ensina através da sua própria natureza. Uhum. Então, assim, os conceitos estão esparramados nas Escrituras, mas o próprio Deus, quando ele se revela ao homem, ele se revela intencionalmente de forma didática. Uhum. E quando Jesus está orando ao Pai, pouco antes de ser entregue às autoridades para ser morto pelos nossos pecados, ele faz uma oração que no mundo religioso é conhecido como uma oração intercessória. Nessa oração, Jesus ele nos ensina a respeito da comunhão que ele tem com o Pai, né? O que evidentemente está nos fazendo pensar na Trindade. Uhum. E a gente pode chamar isso de fundamento da unidade, né? Deus, sendo um ser pedagógico, nos ensina como vivenciar a unidade a partir desta união do Pai
do Filho e do Espírito Santo. Então, só para a gente aqui ler um pouco da palavra, eu separei aqui o texto que a lição sugere, de João 17, 20, onde Jesus disse assim, lerei até o 23. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, ele se referindo ao Pai. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como somos um. Eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me ama. Quantas vezes aparece a expressão um, né? Um ou unidade, né? Então, como Deus é um ser pedagógico, ele está nos ensinando aqui o fundamento da unidade. Comenta sobre isso, pastor. A terceira pergunta, que fala sobre o fundamento aí da unidade a partir da relação triuna do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu acho esse texto fantástico, pastor Wilbert. Fantástico essa ideia do capítulo 17 do Evangelho de João. Porque se é verdade que a gente acabou de comentar que existe um vínculo espiritual que une os cristãos, promovido pelo próprio Espírito, e que só é possível por conta da cruz de Cristo, a base disso, a base desse vínculo, ou o fundamento, como é chamada na lição aqui, é a própria Trindade Divina. Então, nós somos seres humanos diferentes, com dons e habilidades diferentes, mas que por meio de Cristo e do Espírito podemos viver como um povo. E isso aqui é um tipo de espelho do relacionamento que existe entre o Deus Trino. Nós cremos que Deus é trino. A doutrina da Trindade ensina que Deus subsiste eternamente em 3 pessoas. Todas elas divinas e coiguais. Existe um só Deus, mas esse único Deus subsiste eternamente em 3 pessoas. Então esse é o fundamento da unidade. Então é um Deus, essas 3 pessoas divinas, distintas e coiguais, no plano da redenção, elas tiveram papéis diferentes. Você olha para a Escritura Sagrada, o Pai tem um papel, o Espírito tem um papel, o Filho tem um papel, só para destacar no próprio texto de 1 Pedro lá, um trechinho que fala da redenção, ali tem uma pista ali fala eleito segundo a presciência do Pai, pela santificação do Espírito e pela aspersão do sangue de Jesus. Então, você já coloca aí uma função para cada pessoa da Trindade Divina. Então, isso é a base para a nossa unidade, para a unidade do povo de Deus. A Trindade é um belo exemplo para a gente vivenciar isso. Nós somos diferentes. O fato de sermos diferentes não significa que nós somos competidores. Nós somos diferentes porque Deus nos capacitou com dons e habilidades diferentes para que a gente trabalhe junto, assim como é a Trindade. Não é para a gente competir, mas para a gente colaborar um com o outro. E olha que Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm o mesmo poder. O que um faz, o outro poderia fazer também. Mas assim, existe ali uma espécie de divisão de tarefas, onde os 3 nos ensinam que é possível conviver com outras pessoas, se a Trindade, cujas pessoas são coiguais em poder e glória, conseguirem conviver, também nós conseguiremos, Sim, com certeza. Eu acho bonito isso. Por exemplo, dentro do plano de redenção, inclusive, uma pessoa funcionalmente se subordina a outra. Então Jesus, mesmo no Evangelho de João, fala em certo momento que o Pai é maior que ele. Até por conta disso existem grupos religiosos que defendem que Jesus realmente é menor que o Pai, ele é um Deus menor. Mas não tem nada a ver. Na verdade, é dentro do plano da redenção. O Filho se subordina, ele se coloca na posição de servo. Então, funcionalmente, para cumprir o plano da redenção, ele se coloca ali na função de subordinação ao Pai. Isso não o diminui, isso não o faz ser menos Deus. Paulo fala, inclusive, usa isso como
como modelo Uhum. para sugerir que nós temos que nos submeter uns aos outros. Lá em Isso. Filipenses, né? Uhum. Nós temos que ter o mesmo sentimento, né? De Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Uhum. Então nós, assim, aprendemos com o Filho de Deus, que também, qual é o problema de, num determinado processo, Uhum. a gente se submeter à liderança de alguém? Isso, exatamente. Eu acho que isso é importante a gente lembrar, porque essa é a beleza da unidade. Nós somos diferentes. Então, às vezes, uns vão estar numa posição aqui de liderança, outros vão estar numa posição de subordinação, mas todos nós fomos chamados por Deus para servir, cada um na nossa área. Essa é a beleza. E isso não é para a gente ficar competindo um com o outro. Porque se é verdade que a unidade é bela, que a unidade atrai, a divisão ela repele, né? Quando as pessoas chegam em um determinado grupo, né? Se chegarem numa igreja, encontrarem uma igreja dividida, gente que existe um vínculo espiritual, né? Todos são filhos de Deus ali, todos foram chamados por Deus para ser parte do seu povo, mas eles não conseguem se entender, eles vivem em pé de guerra. Isso afasta as pessoas, isso repele as pessoas. Então, é verdade que a unidade atrai, e é verdade também que a divisão afasta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e procurar, o máximo possível, viver o exemplo da Trindade, né? O que a Trindade ensina pra gente. A gente pode dizer, pastor, que a unidade, ela permite que o amor seja percebido, porque lá em João 13, Uhum. Quando Jesus Cristo falava sobre as pessoas da igreja revelarem o seu poder, a sua palavra, Jesus disse que a palavra seria reconhecida pelo amor, o amor vivenciado ali entre os discípulos, né? Sim, sim. Vocês serão conhecidos como meus discípulos através deste amor cultivado, né? Tanto é que em Atos, a igreja ela era reconhecida como a igreja do amor, né? Uhum. Era o coração dos que criam. Correto, pastor? Correto, exatamente, é isso aí. O próprio texto que você leu, né? Jesus está orando para o Pai para que os cristãos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. E no versículo 23, que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, né? Como igualmente me amaste. Então, se a igreja viver em unidade, as pessoas vão conseguir enxergar que Deus é um Deus de amor. E o que você falou, na sequência aqui, nós temos aqui também Jesus dizendo, né, no Evangelho de João, que o amor é a marca dos seus discípulos. É a marca que revela que alguém é um discípulo do Senhor Jesus. Então, é a unidade que nos faz realmente conseguir vivenciar o amor, conseguir vivenciar a comunhão, né? Conseguir caminhar de mãos dadas mesmo, cada um cumprindo desenvolvendo o dom que recebeu da parte de Deus, né? Então eu acho isso muito belo e é um grande desafio que a gente tem, né? Porque a Trindade é perfeita. E a gente teve alguém que orou para que isso fosse possível, foi o próprio Jesus, né? Uhum, sim, Jesus com certeza. intercedeu e disse, Pai, que eles sejam um. Então a gente conta aí com a oração, podemos dizer assim, uma oração poderosa, a oração do próprio Filho de Deus para que nós consigamos viver unidos. Pastor, Paulo, ele chama Jesus de mediador, né? Lá na primeira carta a Timóteo, ele diz que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Essa palavra mediador, na Bíblia é atribuída a Jesus. A palavra mediador significa aquele que concilia duas partes que estão brigadas, em litígio. Mas no que diz respeito aqui à unidade, né? Como a gente pode descrever Jesus como mediador desta unidade no meio da igreja, no meio do povo de Deus? Ok. Quarta pergunta para a gente poder aqui avançar. Ok. Esse texto de Efésios que está sendo citado aqui, que é o texto que você já leu um trecho, né, que é o texto base, esse texto é o texto que fundamenta essa ideia de Cristo como mediador. Por quê? Efésios capítulo 2, nesse texto Paulo fala que havia um muro
de inimizade. Jesus destruiu esse muro de inimizade, aproximando gente que estava longe. Então, judeus e gentios estavam separados mesmo, né? Judeus consideravam os gentios cães, né? E os gentios também não tinham uma visão muito positiva dos judeus, mas principalmente por parte dos judeus, né, por se considerarem povo de Deus, povo especial, eles tratavam mesmo os gentios com desprezo. Então, Jesus desfez isso. Agora não existe mais judeu ou gentil. Não tem mais essa de, não, eu sou judeu. Jesus disse, nem veio com essa história, porque nas pedras sim, é possível suscitar filho de Abraão. Filho de Abraão, exatamente. Então, assim, não tem mais esse negócio agora da pessoa se orgulhar e arrogar que ela é judeu ou a outra que é gentil, porque Jesus desfez isso. Então, essa separação que havia, ela foi destruída. E onde isso aconteceu? Isso aconteceu na cruz. Na cruz, Jesus desfez essa inimizade e reconciliou esses povos que estavam longe. Porque a missão de Cristo aqui foi uma missão de reconciliação. Ele veio para reconciliar, Deus envia Cristo para reconciliar consigo mesmo todas as coisas, tanto as da terra como as do céu. Então Jesus vem numa missão de reconciliação mesmo cósmica, reconciliar o ser humano com Deus, reconciliar todo o universo que está disfuncional por causa do pecado. Então a cruz possibilitou, né, que nós, seres humanos, fôssemos reconciliados com Deus. E possibilitou o surgimento desse único povo de Deus na Terra, né, independente de raça, de cor, de gênero. Então, a cruz de Jesus faz isso, né? Ele foi esse reconciliador que unifica agora todos os povos e faz, né, com que exista um só povo. Então, a unidade, pastor, é algo espiritual, né? Uhum. A unidade não é apenas um estilo de vida que foi aprendido a partir de uma determinada cultura. Se Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz, esse aspecto jamais seria visto na convivência das pessoas, inclusive aquelas que creem na palavra de Deus. A única maneira das pessoas conviverem através da unidade se deu por causa de Jesus. Se não fosse Jesus, isso não seria possível. É isso aí, não seria possível. Vem dele. Não, a cruz é o grande elemento aqui que fez surgir a unidade. Então, sem a cruz isso não existiria. Jesus, por meio da sua morte na cruz, media e faz com que a unidade seja uma realidade. Agora, por meio do que aconteceu na cruz, o Espírito nos faz corpo de Cristo, né? Tem uma frase que eu gosto bastante, acho que eu já repeti ela algumas vezes aqui na TV Viva a Promessa, em alguns programas, que o que o Espírito faz em nós é tão importante quanto o que Cristo fez por nós. Show. Porque se não fosse o que o Espírito faz em nós, nós nunca experimentaríamos os benefícios do que Cristo fez por nós. Então, o Jesus garantiu que a unidade fosse possível por meio de sua morte na cruz, né? Ele cumpriu a missão de reconciliação. E agora o Espírito, ele aplica isso na nossa vida, né? Ele passa a morar em nós e nos faz com que a gente seja, de fato, um só povo. Então, a cruz é a razão de a gente poder viver a unidade, né? E o Espírito nos ajuda a colocar a unidade em prática, né? Que é o que a gente chama de comunhão, né? Na igreja ali, os irmãos verem comunhão uns com os outros, né? A comunhão é fruto da unidade. Sim. Pastor, você falando de igreja, talvez essa seja a razão pela qual a doutrina existe. A doutrina da unidade existe para a gente aplicá-la, né? Como é que eu posso aplicar essa doutrina lá na igreja que eu congrego, lá na minha comunidade cristã? E a segunda parte da lição, ela apresenta 2 sentenças. Eu penso que seria importante ouvir teu parecer a respeito de ambas. As sentenças dizem o seguinte: somos muitas pessoas, celebre essa diversidade. Somos um só povo, viva essa unidade. O que é que você tem a dizer aqui, esse momento conclusivo do nosso estudo, a respeito dessas 2 sentenças? Ok. Em relação a essa primeira sentença, somos muitas pessoas, celebre essa diversidade, eu gosto de uma frase que está aqui no final do primeiro parágrafo. De fato, apenas Deus pode realizar esse milagre de unir pessoas tão diferentes no corpo de Cristo, a igreja. Eu acredito nisso aqui. A unidade é um milagre. É um milagre. Pessoas tão diferentes
né? Pessoas que vieram de contextos diferentes, de formação diferente, enfim, um ambiente familiar É possível distinto. numa comunidade local a gente ter torcedores de times diferentes? Isso. E às vezes fanáticos, hein? Sim. Fanáticos e torcendo por times rivais. Pessoas com sotaques diferentes, Uhum. né? Pessoas com poder aquisitivo diferentes. Isso. A gente vai ter o rico, vai ter Uhum. o pobre. A gente vai ter negro, a gente vai ter branco, a gente vai ter alto, vai ter baixo. Uhum. Você utilizou a expressão beleza, né? De fato, é algo belo, né? É algo belo. Não, a questão da unidade do povo de Deus é algo lindo. É algo lindo. Toda vez que a gente fala num tema como esse, você citou aí classes sociais, eu me recordo da igreja que eu cresci, né? Nós tivemos a oportunidade de pregar o evangelho para uma família, né, num bairro lá da cidade, que era um bairro que ele surgiu porque a prefeitura decidiu pegar uma população que vivia em casebre mesmo, assim, em casa construída de um pedaço de papelão, né? É uma cidade pequena, então construiu lá um bairro, 108 casas. E nós fomos lá nesse bairro e pregamos o evangelho para uma família muito carente. E esse pessoal começou a vir à igreja. E aí na igreja, na mesma época, nós recebemos pessoas de poder aquisitivo na cidade, de gente que eu já conhecia, nunca imaginava que um dia estaria na igreja, de repente esse pessoal estava na igreja e um dia eu me lembro dessa cena, assim, de eu ver essas duas pessoas, né, esse casal, ao lado desse casal de pessoas muito simples da cidade. Dificilmente, se não fosse a igreja de Jesus, essas pessoas estariam juntas, né, no mesmo propósito, celebrando ali no mesmo lugar. Então isso é belo demais, só o evangelho faz isso. Fantástico teu exemplo, né? Porque talvez a igreja seja um dos poucos lugares onde seja possível o rico e o pobre frequentarem. Isso. Geralmente o restaurante que o rico frequenta é diferente do restaurante que o pobre frequenta por uma questão óbvia. As escolas são diferentes por questões óbvias. Até os passeios são diferentes, mas quando o assunto é igreja... Sim. Eu gosto muito da frase que diz assim, pastor, aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Exatamente. Então, quem nos une é o mediador, é Jesus Cristo. É Jesus. Né? Então, por isso, vale a pena mesmo celebrar essa diversidade, porque essa diversidade é bela, então não achemos ruim isso, a diversidade é bela. Então, louvemos a Deus pelas habilidades diferentes que temos, né, pelas experiências diferentes que temos de vida que foram acumuladas e um vai ajudando o outro, os dons diferentes que nós temos. E vivamos isso na prática, né? Acho que o desafio também é viver a unidade através do amor, através da comunhão, através dessa troca mesmo, através do serviço. A gente tem o desafio de celebrar, de reconhecer como algo belo, como um milagre da parte de Deus e também viver, experimentar isso no dia a dia, né? Porque também não vale a pena só ter uma doutrina bonita sobre a unidade, né? A teologia da unidade, mas se não for vivenciada, isso faz pouco sentido. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Isso, exatamente. Tiago, né? Meu querido Leilton, muito obrigado, pastor. Amém. Obrigado aí por ceder um espaço na sua agenda para poder aqui contribuir na Escola Bíblica Especial. Em nome aqui da audiência, eu quero agradecer também a Deus por ter lhe dado sabedoria para estar liderando essa equipe que produz as séries de lições bíblicas, que o Espírito Santo continue dando iluminação a vocês e a gente fica sempre na ansiedade da próxima lição. Já estou feliz aqui por estar desfrutando aqui desse trimestre e sei que tem muita coisa boa que vai estar por vir. Amém, graças a Deus. É isso, a gente fica feliz e louva a Deus, né? E ora em Cristo Jesus para que, de fato, esses conteúdos cheguem aos lares, né? Às mãos de quem os acessarem e que seja um conteúdo edificante e desafiador. Obrigado, pastor. Meus irmãos, eu quero orar por vocês. Eu quero pedir a bênção de Deus, quero orar por aquilo que o pastor Hilton comentou de maneira exaustiva enquanto a gente dialogava sobre a lição de número 1, sobre a lição do trimestre, que a gente consiga executar, né, a doutrina da unidade na comunidade cristã que a gente faz parte, em família, para que o amor de Deus seja revelado através da praticidade desse assunto. Quero aproveitar também e orar pelas suas necessidades, porque Deus, em sua soberania, pode aproveitar o cenário de hoje. O tempo se chama hoje para abençoar você. Quem sabe hoje não seja o dia do milagre que você tanto espera.
Nas mãos de Deus está todo o poder e toda a autoridade. Eu vou orar por você, acompanhe comigo essa oração. Pai, no nome de Jesus, eu sou muito grato pela oportunidade de estar aqui participando de mais uma Escola Bíblica Especial, ao lado do pastor Eleilton, que contribuiu e cooperou muito para que pudéssemos compreender essa teologia, a teologia da unidade. Obrigado, meu Deus, que a gente possa aplicar isso nas nossas comunidades locais, que a gente possa entender de fato o que isso representa para nós. Que o Teu Espírito Santo continue nos abençoando nas lições das próximas semanas. Eu aproveito para abençoar o pessoal de casa, aqueles que nos assistem, que a misericórdia de Deus os acompanhe, que o Senhor possa visitar aqueles que estão passando por algum tipo de crise, algum tipo de conflito. Estamos aqui atuando, meu Deus, para levar conhecimento da palavra. Porém, o Senhor, sendo soberano, pode aproveitar esta ocasião para realizar algo extraordinário na vida dessas pessoas. Eu acredito nisso e oro para que a Tua bênção seja sobre eles, que a misericórdia do Senhor se multiplique e algo extraordinário aconteça em suas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém, amém e amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Deixa o seu joinha, comenta aqui embaixo no chat, se inscreva no canal e compartilhe esta programação. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.